Chegamos ao terceiro vídeo dessa primeira edição do projeto Era Uma Vez. Estamos estudando o livro Menos Estado e Mais Liberdade e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, Falsa Segurança Econômica e o Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão é um livro do Hayek, um dos clássicos. É impossível falar do Hayek sem mencionar esse livro. E muito do que a gente vai falar hoje, que está nesse capítulo 6, saiu desse livro. Então, vamos lá! Nesse capítulo 6, o autor do livro traz alguns conceitos fundamentais para a compreensão do pensamento do Hayek. Ele fala sobre o capitalismo de livre mercado, que é um sistema econômico que busca utilizar os recursos da forma mais eficiente possível, sem desperdício, e assim conseguir atender às demandas do consumidor. O capitalismo de livre mercado está ancorado em três princípios muito importantes, que é a proteção da propriedade privada, o Estado de Direito e a soberania do consumidor. A proteção da propriedade privada, ela se dá justamente em um Estado de Direito, que é um Estado de leis. Você precisa ter leis que protejam essa propriedade dos outros e do Estado. Soberania do consumidor significa que a economia, ela gira em torno do consumidor. As atividades produtivas, as atividades das empresas, elas só se justificam se elas conseguirem satisfazer os consumidores. Se ninguém compra o seu produto, por que você está vendendo, né? É assim que funciona. E nesse capítulo ele traz também conceitos assim que, nossa, gira muito a nossa cabeça. Aquela chavinha, presta atenção nisso. Liberdade econômica é liberdade de consumo. E para você ter liberdade de consumo, você precisa defender o lucro. Como assim? O que o lucro tem a ver com isso? Gente, tem tudo a ver. Se uma empresa não pode lucrar numa determinada atividade, ela não tem por que produzir aquele produto, oferecer aquele bem e serviço. Se a empresa não tem vantagem com aquilo, se ela não pode lucrar, por que ela vai oferecer? E se a empresa não oferece, você não consome. Então você perdeu a sua liberdade de poder consumir aquele produto, percebe? Então quando você defende um lucro de uma empresa, você está defendendo o consumidor, porque isso significa que a empresa vai poder produzir, vai poder entregar bens e serviços e você vai poder escolher se você quer ou não. Mas se a empresa não produz, se ela não oferece, você não tem essas opções. Você não tem então a liberdade de consumir. Então por isso que liberdade econômica é liberdade de consumo. E para isso a gente precisa defender o lucro. Interessante, né? Na sequência, ele fala que a essência do capitalismo de livre mercado é a concorrência e como o governo impede que essa concorrência se desenvolva e traga os benefícios para o consumidor. Olha só esse exemplo. Os cidadãos de uma determinada cidade mudaram o seu padrão alimentar, os seus gostos e passaram a consumir mais pão de centeio do que pão de trigo. O que acontece? O preço do pão de trigo vai cair, porque as pessoas não estão mais comprando. E aí, o que o governo faz? O governo vai lá proteger os produtores de pão de trigo, porque afinal, coitados, né? Estão vendendo menos, o preço caiu, não posso deixar isso acontecer. Os consumidores não querem comprar, mas eu vou dar um jeito. O que o governo faz? Tributa quem produz pão de centeio. Coloca uma carga tributária mais alta para quem está importando o centeio, para fazer com que o produtor de pão de centeio desista disso, comece a produzir pão de trigo e aí você privilegia um setor. Então, quando o governo interfere na economia, ele não está preocupado com o consumidor, ele está protegendo o empresário, porque o consumidor queria comer pão de centeio. O que ele fez? Protegeu o de trigo, para estimular as pessoas a comprarem do de trigo. Só que isso é um círculo vicioso, porque você começa primeiro privilegiando um setor, daqui a pouco o outro também quer, o outro também. Daqui a pouco você tem uma economia toda artificial. O consumo, ele não é mais genuíno. As pessoas perderam a sua liberdade, porque aquilo que está sendo produzido não era para estar sendo produzido. Aquilo não corresponde às demandas da sociedade, mas sim à interferência do governo. O grande problema disso é que quando a nossa economia passa a ser artificial, ela impede nosso crescimento econômico e ela também impede a geração de riqueza, o que vai manter o país na pobreza. As empresas que não estão sendo privilegiadas, que estão sendo tributadas para poder sustentar um negócio que não era mais lucrativo, essas empresas começam a quebrar. E aí é uma bola de neve. E um detalhe importante, para um Estado poder sair distribuindo privilégio aí para o setor que ele quer, isso significa que esse Estado tem muito poder para fazer isso. Ele tem poder de regulação, poder de tributação. Imagina o tamanho desse Estado. E qual que é a consequência disso? A consequência é que com um Estado tão grande, tão poderoso, a gente passa a servir esse Estado.
e não o contrário. Porque você cria um ambiente em que tá todo mundo querendo a sua boquinha. Então tá todo mundo ali dependendo desse Estado. Então, para a gente garantir a nossa liberdade econômica, liberdade de consumo, o Estado não tem que interferir na economia. Ele precisa permitir que o capitalismo de livre mercado aconteça de forma natural. E isso envolve ganhos e perdas e ajustes necessários, sem essa interferência do governo. E para encerrar, eu vou ler o trechinho final desse capítulo. De modo inevitável, no fim deste caminho, criado com boa intenção de proteger todos os produtores contra perdas, não se encontra apenas servidão, mas também uma pobreza sem fim. Esse foi então o capítulo 6 e eu te espero para o nosso próximo encontro.